Olá, seja bem-vindo a este audiobook. Inscreva-se no canal. Se quiser ler a obra na íntegra, você pode comprá-la pelo link da descrição. A Pousada Terrível, por Gaston Leroux. A propósito de mulheres, disse Chaniel, não desejo que jamais faça uma viagem de núpcias como a que me aconteceu com a minha primeira. Além de quase termos morrido os dois. Mas aqui vai a história, sem rodeios, sem mais cerimônias. No meu retorno de Saigon, eu pedi uma licença à companhia de navegação e aproveitei para me casar, como fora combinado, com a pequena Maria Lucy, do Mourillon, que vivia com o avô, após a morte do pai, em Madagascar. Fizemos nossa viagem de núpcias na Suíça. Ideia minha. No fundo, sou um burguês, um homem da terra, e detesto aventuras. Se fui capitão de longo curso por 20 anos, foi para obedecer à tradição da família, e porque os meus velhos assim queriam, mas eu já sentia enjoo antes mesmo de partir. Enfim, lá estávamos na Suíça, minha jovem esposa e eu, como nos tempos de Töpfer. Estávamos apaixonados, e dizer isso é dizer pouco. Conhecem Soliori? Pois eu me casei em Bornéu. Zombou Dorrit, o mais piadista daqueles velhos lobos do mar que contavam histórias na varanda do café da Doca Velha, em Toulon. Entendido. Pois bem, Soliori é, por assim dizer, a capital da Suíça romanda. Uma longa rua tranquila com placas ilustradas que balançam em hastes de ferro ao menor sopro vindo do Weissenstein. O Weissenstein é um cume do Jura, com 1.300 metros de altura, que se ergue a noroeste da cidade. Mais de um turista já se extraviou nos desfiladeiros e nas trilhas de uma floresta, onde, passada certa altitude e antes de chegar ao topo, não se encontra nada além de uma estalagem que, naquela época, gozava da mais sinistra reputação. 2 anos antes de nossa passagem, as autoridades locais haviam descoberto, no fundo de um poço e em uma gruta vizinha, uma dezena de esqueletos e alguns objetos pertencentes a viajantes que encontraram ali uma hospitalidade fatal e sem amanhã. Ficou claro, pela investigação e perícias, que os crimes foram cometidos por um casal que aterrorizara tanto a região que nem mesmo a morte dos proprietários do estabelecimento, os hediondos Weisbach. Vocês talvez se lembrem dessa história que ocupou todas as crônicas da época, fora capaz de soltar as línguas, pois alguns antigos da montanha, no passado, suspeitaram de muita coisa. Mas Jean Weisbach deixara bem claro que não gostava que ninguém se metesse em seus negócios, e cada um entendeu o recado. Por fim, os estalajadeiros morreram de morte natural, respeitados e ricos. Morrera também o seu criado para tudo, um tal Daniel. Quando a verdade veio à tona, os juízes de instrução, interrogando aqui e ali, renovando os depoimentos recalcitrantes de antigos vizinhos, e particularmente de uma velha com bócio, que o servira em meio ao pavor, reconstituíram muitos dramas que já não tinham, aliás, nada além de um valor histórico. Mas havia detalhes horríveis que atestavam nos Weisbach, ao mesmo tempo que uma ganância feroz, um fundo de crueldade e sadismo raramente superados. Naturalmente, nas mesas dos hotéis de Soliori, não se falava de outra coisa. Os viajantes que deviam tomar a diligência para chegar à noite ao topo do Weissenstein, e ali pernoitar no hotel ilustrado pela passagem de Napoleão, para depois descer e alcançar a França pelo passo de Belfort. Faziam questão de ir beber um copo, a meio caminho da subida, na estalagem do sangue, como era chamada agora, tanto devido aos crimes quanto à cor com que fora pintada. Fazia parte do roteiro. Enquanto o condutor dava de beber aos cavalos, os turistas deviam ir deliciar-se no balcão e pôr os novos proprietários para tagarelar. Estes não estavam lá senão desde o ano anterior. Seus predecessores, os sucessores imediatos dos Weisbach,
haviam batido em retirada, alegando estarem arruinados assim que o escândalo estourou. Mas o velho e a velha Schaeffer, mais espertos, disseram a si mesmos que a curiosidade dos imbecis poderia muito bem enriquecê-los. O cálculo não era de todo mau, a julgar pelo que se dizia na região. Todos os estrangeiros que passavam agora por Soleure queriam ver a estalagem do sangue. Alguns davam-se até ao luxo de lá pernoitar. No dia em que Maria Lúcia e eu subimos na diligência, após um excelente almoço e uma boa garrafa de vinho do Reno, o tempo estava magnífico e prometia-se um belo passeio com entrementes, um belo capítulo de folhetim vivido para completar o roteiro. Deveríamos descer em seguida para Soleure, onde havíamos deixado nossas bagagens. Maria Lúcia levava apenas uma pequena bolsa. Ah! Por pouco não voltamos jamais a Soleure, e vivemos muito mais do que teríamos desejado aquele folhetim. Vocês verão como. Quando penso nisso, foi talvez disso que ela morreu, minha pobre e querida Maria Lúcia. Ela, que era tão gentil, tão risonha, tão cheia de vida. Uma pele saudável e radiante, bochechas frescas como o orvalho. Enfim, passemos adiante. A vida é isso. Um assassinato perpétuo. A gente se pergunta por que vem ao mundo. Nós nos amávamos tanto. Na diligência, eu havia reservado todo o cupê para nós dois. Para estarmos bem à vontade, só nós dois, e podermos nos beijar à vontade. Como era natural, no momento da partida, vemos chegar um casal. Gente fina. Vou ter a imagem dele diante dos meus olhos por toda a vida, e com razão. Eram italianos. Ele, um homem alto, belo, belo demais. Lá pelos 30 anos. Grandes olhos de veludo, como só eles sabem ter por lá, para enlouquecer a signorine. Dentes brancos e radiantes. Uma pele amendoada, o rosto inteiramente barbeado. Ar de ator. E era um tenor que já tinha sua fama, que havia conquistado sucessos brilhantes no Scala de Milão. Antônio Ferretti, como viemos a saber mais tarde. De uma saúde magnífica, amável e jovial. O mundo inteiro parecia pertencer-lhe. Sua companheira, que desfalecia de admiração apenas ao olhá-lo, pertencia-lhe de corpo e alma, certamente. Uma jovem de rosto deslumbrante, dourada como a veneziana que era e da mais rara aristocracia. Seu nome pertence, desde aquele dia, à história judiciária. Infelizmente, a condessa Olivia Orsino. O belo tenor a havia raptado. Digo-lhes isso logo de uma vez para limpar o terreno, para que vejam e compreendam os personagens de imediato. Melhor do que nós, certamente, que naquele momento só vimos um casal inconveniente o qual, sob o pretexto de que o interior da diligência já estava quase cheio, queria ocupar o cupê ao nosso lado, ou até nos expulsar de lá, se pudesse. Houve uma altercação, naturalmente, pois o abuso do belo tenor me desagradava, ainda mais porque eu me alegrara com aquela viagem a dois em nosso cantinho. Se tivesse sido mais educado, Antônio Ferretti talvez tivesse conseguido o que queria, pois não sou nenhum grosseirão, e sua companheira era, como lhes disse, muito encantadora. Maria Lúcia me aconselhava a ceder. Mas uma palavra estragou tudo, algo como Salvage de Francese. Fechei a porta violentamente e, como eu havia pago pelos 4 lugares, exigi meu direito. Eles tiveram de se instalar com os demais. Aliás, se os incomodava ir na diligência, que alugassem uma carruagem particular. Mas não era tarefa simples encontrar, naquele tempo em que não havia automóveis, um veículo e cavalos para subir ao topo do Weissenstein. Eram necessários carros especiais, equipados como a nossa diligência, com sua escora sempre pendente, pronta para morder a estrada em caso de recuo, o que era frequentemente temível.
Se me detive neste incidente, é porque ele teve uma importância terrível, infelizmente, para alguns de nós. Nosso passeio começou por um belo desfiladeiro de acesso, fresco, arborizado e todo ressoante de fontes límpidas, no qual se anima a pequena ermida, famosa em toda a região, a de Santa Venere, Venera in Siedelei, se não me engano, com capelas, grutas, rochas suspensas, e de tempos em tempos, soberbas pedreiras de mármore de Solore que brilhavam de súbito em clarões ofuscantes sob o sol. 3 horas mais tarde, estávamos longe de qualquer habitação, em plena floresta, e o sol havia desaparecido. Nuvens pesadas corriam entre os cumes, e pouco a pouco um véu negro ocultou de nós todo o vale. Por instantes, um ruído surdo de trovão deslizava em nossa direção. Mas ainda não era o trovão. Era um pesado trenó carregado de madeira que despencava pela estrada com uma rapidez fulminante, sobre patins dirigidos por algum garoto empoleirado no topo daquela avalanche. Foi sob a ameaça de uma tempestade iminente que avistamos, enfim, a estalagem do sangue. Naquele crepúsculo lívido, ela certamente não apresentava um bom aspecto. Com seus muros espessos e atarracados, suas janelas gradeadas, sua velha porta em arco de folhas reforçadas com ferro que dava para o pátio onde ficava o famoso poço. Tudo coberto por uma horrível tintura acastanhada, como a que se vê, dizem, nos braços da guilhotina. Oh, como ela é feia! Exclamou Maria Luce. E era preciso que fosse mesmo, pois naquela tarde, peço que acreditem, estávamos dispostos a ver tudo com bons olhos. Não havíamos nos entediado em nosso cupê. Tínhamos contado histórias, e das belas. Tínhamos feito tantos planos. Tínhamos trocado tantos beijos, à saúde dos nossos 2 italianos. No momento em que a diligência parava diante da porta daquela sinistra morada, uma chuva diluviana, acompanhada de raios e trovões, começou a cair. Lançamo-nos para dentro da estalagem. Ou melhor, em uma imensa cozinha, ao fundo da qual se abria uma lareira prodigiosa, onde se poderia queimar uma árvore inteira, e que continha, naquele instante, apenas um honesto foguinho de galhos secos sobre o qual fervia, em uma honesta panelinha suspensa por uma cremalheira, um cozido cujo aroma, confesso, era muito agradável. Ao nosso encontro veio o dono da casa, redondo como um barril, acolhedor, com olhos pequenos e risonhos sob dobras de gordura, queixo triplo, mas nem um pouco parecido com um ogro. Era todo sorrisos. Está mais calma? Perguntei a Maria Luce. Sim, respondeu-me ela. Eles não nos cozinharão naquela panelinha. E o gordo parece bem alegre. Mas que tempo horrível! De fato, o condutor entrou, tendo desatrelado os cavalos e colocado-os sob abrigo, pois os animais começavam a mostrar uma inquietação preocupante para o equilíbrio da carruagem sob os sucessivos golpes do trovão. Perguntei àquele bom homem por quanto tempo ficaríamos ali. Ele me respondeu: por 1 hora. Em 1 hora eu parto, faça o tempo que fizer. Calculei que chegaríamos ao hotel do Weissenstein, no meio da noite, se é que chegaríamos, pois, à nossa direita, margeávamos um verdadeiro precipício. Minha resolução foi tomada rapidamente. Aliás, Maria Luce foi logo da mesma opinião. E abordei o estalajadeiro num canto. O senhor tem um quarto disponível? Tenho 2, respondeu-me o gorducho, encarando-me com um ar mofador. Querem pernoitar aqui? Sim, mostre-me seus quartos. Espere que eu sirva o cavalheiro e a jovem dama que estão no salão. E já venho atendê-lo. O que ele chamava de salão era um pequeno cômodo, ao fundo da cozinha, mobiliado com uma mesa redonda, coberta por uma toalha de oleado e 4 cadeiras, tendo nas paredes caiadas de cal-gravuras que representavam as batalhas do Primeiro Império. Foi para esse recinto luxuoso e confortável que o nosso casal italiano,
se dirigira ao sair da diligência, para escapar de uma promiscuidade da qual, sem dúvida, já haviam sofrido demais. Quando o velho Scheffer, o estalajadeiro, abriu a porta que eles haviam empurrado, avistei o belo tenor contra a vidraça, contemplando a paisagem com um ar muito melancólico. Sua companheira, sentada, com os cotovelos sobre a mesa, não parecia mais alegre. O estalajadeiro voltou a nos procurar. Mais dois que querem pernoitar aqui. O passeio não os atrai nem um pouco com um tempo desses. Apressem-se a escolher o seu quarto porque, cá entre nós, só há um que está decente. Podem imaginar que não precisamos que nos dissessem duas vezes, e seguimos logo atrás dele. Subimos uma escada íngreme, como uma escada de mão. Por essa escada, chegava-se, à esquerda, ao sótão que se estendia exatamente acima da grande cozinha, e por um corredor à direita, chegava-se ao quarto dos viajantes. Era célebre, aquele quarto. Fora ali que haviam dormido quase todos aqueles que foram assassinados. Vocês não têm medo? Zombou o velho Scheffer ao abrir a porta. É verdade que agora as pessoas vêm aqui em viagem de núpcias. É o nosso caso, eu disse. Ora, então fico descansado por vocês, replicou ele. Não terão pesadelos. Vocês têm bagagens? Não. Deixamos em Soleure. Imaginei que esse detalhe o contrariava. Talvez seja uma ideia que formei mais tarde. Mais tarde também, julguei recordar que ele havia observado com certa atenção a bolsa de Maria Lucy, as joias que ela usava e até o grande anel que eu tinha na mão. Mas não insisto nisso. Foi algo muito fugaz. Ele nos deixou. Lá fora, ainda chovia a cântaros, mas o trovão havia se distanciado. À última claridade do dia, aquele quarto nos pareceu um refúgio tranquilo. Era grande e limpo, com um papel de parede claro de florzinhas e motivos campestres. Uma cama grande com lençóis bem brancos, um enorme edredom vermelho, uma grande poltrona Voltaire, uma lareira adornada com um buquê de flores de laranjeira, sob uma redoma de vidro e 2 castiçais de cobre. 2 gravures nas paredes, imagens inspiradas na obra do senhor de Chateaubriand, Atala, e o último dos Abencerragens, cujo tema expliquei a Maria Lucy. Ficaremos muito bem aqui, disse ela. Se você fosse gentil, acenderíamos um fogo na lareira e jantaríamos no quarto. Boa ideia. Vou descer para avisar nosso anfitrião. Eu te acompanho, exclamou ela. Você não vai me deixar sozinha neste quarto. Então isso te impressiona, afinal. Ora, quando eu penso, pois bem, venha e não pense mais nisso. Encontramo-nos no topo da escada, diante do sótão cuja porta estava entreaberta. E reconhecemos a voz do italiano. Mas isto não é um quarto, gritava Antônio em sua algaravia. Isto é um vão de telhado. É um pardieiro. É tudo o que tenho a lhe oferecer, replicou o anfitrião. Eu avisei que meu outro quarto estava ocupado. A porta foi empurrada e nos vimos cara a cara com os 2 italianos e o estalajadeiro. Ah, é o senhor de novo, senhor, exclamou o tenor. Hão de convir que não temos muita sorte. Não pude conter o riso. Eu avistara uma cama de ferro num canto do sótão, que estava atravancado com todos aqueles objetos nada atraentes que se costuma relargar nesses lugares. Certamente, disse eu. É difícil dormir aqui, especialmente quando se está acostumado a um certo conforto. Sabe o que eu faria no seu lugar? Agora o cupê está livre. Eu partiria com a diligência. Ele tem razão, disse a signora. Ele está debochando de nós. Rangeu o outro entre os dentes. Percebi que aquilo ia acabar mal. Arrastei Maria Lucy e voltamos para o grande salão comum da estalagem. Apesar da chuva, os viajantes tinham feito questão de ir ver o poço onde os carrascos jogavam suas vítimas e voltaram de lá encharcados. Pediram que lhe servissem grogues, enquanto o estalajadeiro, sempre zombeteiro,
Dava detalhes. Provavelmente eles não bebiam a água daquele poço, cada um com seus melindres, mas os camponeses dos arredores continuaram a deliciar-se com ela. Devo-lhes dizer que os Weisbach faziam as coisas com capricho. Limpavam bem os seus esqueletos. Deixavam-nos fervendo por horas e horas numa enorme panela suspensa naquela cremalheira ali. Diante disso, os viajantes pediram para ver a panela, a forquilha, o machado e a faca. Enfim, todos os instrumentos de suplício que haviam ilustrado aquele caso horrível estão no depósito. E é minha mulher quem tem a chave. A senhora Scheffer não tinha pressa em voltar, retida na casa de algum guarda florestal dos arredores devido ao mau tempo. O condutor anunciou nesse ínterim que ia partir e o salão se esvaziou. Os italianos só desceram após a partida da diligência. Pareciam ter aceitado a situação e pediram um jantar. Nós os observávamos pelo canto do olho. Maria Lucy divertia-se imenso. Eu me mostrei cortês, puxei conversa. Se eu estivesse sozinho, teria cedido meu quarto de bom grado e coisas do gênero. O italiano respondeu-me com um sorriso. Uma noite ruim passa depressa. Aquela que passarei a chamar de Condessa Orsino, embora eu ignorasse seu nome na época, tornou-se encantadora com Maria Lucy. Fomos enganados, disse-lhe ela. Esta estalagem não tem nada de pavorosa. Uma porta se abriu ao fundo do cômodo. Era a estalajadeira que voltava, a senhora Scheffer. Ela se livrou de um enorme manto e de seu capuz. E não pudemos evitar um estremecimento. Era mais do que horrível. Era sinistro. Sua hediondez vinha particularmente de seus olhos estrábicos e de uma boca enorme que sorria. Fora isso, dentes brancos e radiantes, uma cabeleira loira magnífica, um nariz um pouco grosso com narinas ferozmente sensuais. Não sei como era Weisbach, mas aquela fêmea parecia respirar com volúpia um odor de sangue. Era forte, ainda jovem, por volta dos 38 anos, membros sólidos, mãos habituadas a trabalhos de homem. Atrás dela, surgiu logo o criado que ainda não tínhamos visto. Este era atarracado, um pouco corcunda e mancava, um ruivo com cara de bruto. Ele jogou no chão um fardo sob o qual quase desaparecia e endireitou-se soltando um ram de alívio. Depois, olhou-nos em silêncio e ergueu um alçapão sob a escada. Acendeu uma lanterna que estava ali, de prontidão, e sumiu na cave, arrastando o fardo atrás de si. O patrão areava seus copos. Ninguém dissera uma palavra. Os três haviam apenas nos observado em silêncio. Nada mais. Desta vez, tenho medo, sussurrou-me Maria Lucy. Sim, a coisa está ganhando cor, respondi. Mas não se preocupe. No fim das contas, ainda vamos dar risada de tudo isso. Foi o patrão quem deu o sinal, quando sua mulher desapareceu na cave, atrás do criado. O que acham da minha mulher? Perguntou ele. Não acham que ela é autêntica o bastante para uma estalagem como esta? Eu não poderia tê-la escolhido melhor. Entrei no jogo. Sim, é bem cômico. A pequena condessa, num canto da lareira, refugiara-se à sombra do seu belo tenor. Antônio Ferretti disse: A senhora Scheffer seria muito bonita se não fosse estrábica. Se ela não fosse estrábica, eu a teria deixado com os pais dela, replicou o estalajadeiro. A mulher Weisbach era estrábica. E não sei se notaram meu criado, mas ele é corcunda e manco como Daniel, o criado dos Weisbach. Tive que ir buscá-lo lá em La Chaux-de-Fonds. Por que você não ri, Olivia? Perguntou o tenor, que parecia se divertir. Também houve assassinatos no sótão? Suspirou Olivia. Como? Se houve assassinatos? Exclamou Scheffer. Pode apostar que sim. Tenho a coleção de jornais, se quiserem dar uma olhada.
Era lá que dormia Daniel, e de onde ele vigiava o quarto dos viajantes. Quando ele tinha razões para acreditar que estavam profundamente adormecidos, batia 3 vezes no assoalho, e os Weisbach, que ficavam de prontidão lá embaixo e esperavam apenas o sinal, subiam. Às vezes, o negócio era liquidado com limpeza. Outras vezes, havia confusão. Por exemplo, Mengal, de Breslau, o presidente do tribunal, contou a Bociosa. Defendeu-se tão bem que sua esposa conseguiu fugir. Mas ao sair do quarto, a infeliz se jogou no sótão. Lá, Daniel a esperava, sempre à espreita, pronto para intervir. Ele rachou-lhe o crânio com um golpe de machado. Vocês verão o machado. Que horror! Gemeu a condessa. Oh, isso não é nada. Continuou o anfitrião, dando de ombros. Há muitas outras histórias, e bem mais interessantes do que essas. E eu não invento nada. Consultem os artigos que relatam o que aconteceu com a bela dama morena no pequeno depósito. Mas é preciso ler isso lá dentro. Para quem for apreciador. Vocês verão a forquilha com a qual os Weisbach a acariciavam. Senti a mão de Maria Luce tremer na minha. Dê-me fogo, disse eu ao estalajadeiro. E quando acendi meu cachimbo, pai Scheffer, você é um brincalhão imundo. Maldição. E o inquérito? E os jornais? Pode ser. Mas você me faz rir com o seu machado. Sua forquilha. É como se me dissesse que os Weisbach cozinharam suas vítimas naquela panela ali. O senhor é um espertalhão, soltou ele em uma gargalhada. Mas encontrei o caldeirão que eu precisava. Ontem mesmo. A mulher foi pagá-lo hoje, e o criado o trouxe de volta com algumas coisas que não vão ficar nada mal na paisagem. É verdade, eu capricho no cenário. É ideia minha. E quando tudo estiver arranjado como antes, vão acreditar que estamos lá. Mas é preciso acreditar. Quando eu lhes digo, é o caldeirão, é o machado, é a forquilha. É preciso acreditar, ou não tem graça. E o senhor não é um apreciador. O que eu faço é para os apreciadores. Já é maravilhoso que este seja o depósito, que este seja o poço, que esta seja a estalagem. Com um pouco de imaginação, chega-se lá. Sem contar que minha mulher e meu criado são um golpe de gênio. Quero estar rico antes de 10 anos. Quando penso que meus antecessores renovaram o quarto dos viajantes e fizeram aqui um salão. Os porcos. Como é possível estragar desse jeito a estalagem do sangue? Ele suspirou. E depois? Com os senhores. Vejam bem, não uso de conversa fiada. Vejo que estou lidando com viajantes comuns. Estou mostrando o meu cenário pelo avesso. Mas há quem levaria a mal. Porque há quem goste disso. Não tenha medo, minha senhora, disse ele à condessa. Se a incomoda dormir no meu sótão, onde assassinaram aquela pobre senhora, vou mandar descer um colchão para o salão. Não, dormiremos no sótão, declarou Antônio Ferretti. Pois bem, e o senhor? Perguntou ainda o estalajadeiro, voltando-se para mim. Talvez o incomode dormir no quarto dos viajantes. De modo algum. Não é, Maria Luce? Ah, eu, aqui, tenho medo de tudo, respondeu Maria Luce. Então nós, os 3 homens, começamos a rir. E as mulheres acabaram rindo como nós, mas com um sorriso amarelado. A mãe Scheffer reapareceu pelo alçapão, seguida pelo criado, e paramos de rir na mesma hora. Apenas Scheffer parecia se divertir muito com o efeito que sua esposa produzia. Ele chamava seu criado como o outro. Ordenou que ele torcesse o pescoço de 2 frangos, mas Olívia declarou que não tinha fome, que se contentaria com uma tigela de caldo. Perdão, perdão. Eu estou com fome, protestou Antônio Ferretti. Um frango não me meterá medo. E você? Perguntei a Maria Lúcia. Eu também não, respondeu ela apertando-se contra mim. É a única coisa que não me dá medo nesta casa.
Jantamos juntos? Perguntou Antônio, que decididamente havia esquecido o incidente da diligência. Não, obrigado, respondi. Mandei acender o fogo no quarto. Minha mulher e eu jantaremos no nosso canto. Está muito bem esse nosso canto, replicou o outro sorrindo. Eu sei o quarto. Você tem uma sorte. Compreendo que queiram ficar lá, mesmo correndo o risco de serem assassinados. O senhor é muito alegre. Oh, eu falo por aqueles que vieram antes de vocês. O anfitrião fez soar um barulho de chaves. Acabara de acender as lâmpadas, pois a noite caíra de vez. Enquanto esperam o jantar, vou levá-los para um pequeno passeio. A chuva parou. Vamos ao poço, à gruta, à estrebaria. As mulheres hesitavam, mas nós as convencemos a nos seguir. O anfitrião nos precedia, balançando uma lanterna. E na estrebaria, diante do poço, na gruta que ficava a uns 100 metros da estalagem, e cuja existência demorara a ser suspeitada, ele evocou toda a história, e até mais. Ele devia estar floreando as histórias. Os crimes da estalagem de Peyrebelle eram brincadeira de criança, pura brincadeira de criança, perto dos crimes da estalagem do sangue. Os Weisbach haviam construído, no fundo da gruta, uma espécie de forno crematório. Lá também foram descobertos nas cinzas fragmentos de ossos humanos, grandes demais para serem confundidos com ossos de carneiro. Por mais que alguém queira se passar por cético, voltamos dessa pequena expedição bastante impressionados. Foi com prazer que reencontramos o grande salão da estalagem, com sua lareira. E no entanto, sim, mas na lareira, os 2 frangos giravam no espeto e espalhavam um odor dos mais agradáveis. O criado manco regava-os com seu próprio suco de tempos em tempos, enquanto polia uma enorme bacia de cobre, ao longo da qual estava estirado. O que você está fazendo aí? Perguntei-lhe. Ele ergueu para mim sua cara de bruto e voltou a esfregar. Não adianta interrogar Daniel, debochou o estalajadeiro. Ele não vai lhe responder. Não é que lhe falte a fala, mas ele tem ordens de permanecer mudo, como o outro, que o era de verdade. Compreende? Sim, sim. Ah, se compreendo. Meus cumprimentos. O senhor não esquece nada. Quando este caldeirão estiver na lareira, verá o efeito que extrairei dele, quando eu contar o que a Bociosa contava aos juízes. O que era? Perguntou Antônio. Ora, o que aconteceu a ela na primeira vez que compreendeu a que tipo de patrões servia. Havia naquela noite, quando ela voltou da lavagem de roupa, um fogo do inferno na lareira. Ela se aproximou para ver o que cozinhavam ali dentro, ergueu a tampa, mas Weisbach correu e a jogou contra a parede, como um safanão. Mas ela tinha visto. Tinha visto uma cabeça de homem que rodopiava no caldo em meio a restos de carne. Weich disse-lhe: aí está. A curiosidade é sempre punida. Se eu fosse justo, mandaria você ver até o fundo do caldeirão o que acontece lá. Mas preciso de você. Enquanto isso, pode tratar de cortar a própria língua. A infeliz jogou-se aos seus pés, jurando que jamais falaria. E ela ficou, porque sabia muito bem que o outro não a deixaria partir. A partir daquele dia, eles não se contiveram mais diante dela. Havia noites em que até a forçavam a presenciar certas coisas. Convidavam-na a chutes na bunda para vir ao depósito. Olhem só. Vamos descer ao depósito. É a melhor parte. E ele pegou novamente sua lanterna. As mulheres se entreolharam. Então, um olhar lançado ao manco, que as observava de soslaio enquanto esfregava seu caldeirão, decidiu-as mais uma vez. Atrás do homem, descemos a cave. Uma escada viscosa. Uma corda gordurosa. As trevas, e à frente, aquela lamparina. Ouviam-se agora batidas sonoras, como um martelo batendo em correntes. Era exatamente isso.
Ao final de um corredor subterrâneo, o homem empurrou uma porta. Havia outra lanterna no chão úmido da cripta. E lá estava a mãe Schaeffer, agachada, fixando a extremidade da corrente a um anel na parede, onde estava pendurada uma lanterna. Na ponta da corrente havia um grilhão de ferro. Ela estava de costas para nós. Não se moveu. Batia como uma possessa. Então, parou por um instante. O homem disse: "Isto, fui obrigado a mandar fazer. Mas é ferro velho de qualquer forma. Vai aguentar o tranco? Assim que o grilhão estiver bem enferrujado, verão que haverá apreciadores que encontrarão nele até manchas de sangue." "Que animal!" murmurei. "Realmente, não há como se entediar com o senhor. Não é? Ah! E com a minha mulher então? Olhem só, ela vai lhes fazer a propaganda. Vai contar a história da bela mulher morena no pequeno depósito. Vale a pena. O senhor deveria instalar o seu negocinho em Paris, no Boulevard Rochechouart. Ao lado do cabaré de Bruant, faria um sucesso." "Conheço", disse ele. "Nós já viajamos. O que não falta por aí são doidivanas." Aquela cripta não era muito grande, mas havia lugar, ainda assim, para uma pequena exposição. Em pregos fincados entre as pedras, pendia uma faca enorme e bem enferrujada, uma serra, um machado e todos os objetos necessários a um estalajadeiro que exercia o seu ofício, como o finado Weisbach. Num canto, um aguilhão de bois e uma forquilha, ainda contra a parede, tenazes. Depois, farrapos informes pendurados, que haviam perdido toda a cor e que tinham sido outrora, ao que parece, vestimentas. Em outro canto, uma pilha de detritos, onde se distinguiam pedaços de couro que um dia foram botas. Notem que não inventamos nada. Vocês lerão minha coleção de jornais. Está tudo lá. Encontraram tudo isso. Infelizmente, a justiça ficou com tudo. Eu substituí as peças o melhor que pude. E ele ria. "Vai! Agora é com você", disse a esposa. Então, ela se ergueu e caminhou em nossa direção. Nós recuamos. Aquela boca enorme, aqueles olhos vesgos, eu os verei por toda a minha vida. E tudo aquilo iluminado de forma fantástica, feroz, pelas luzes sangrentas e cruzadas de duas lanternas, uma das quais permanecia no chão. Que relevo! Que água forte! A mulher estendeu os dois braços e empunhou o aguilhão e a forquilha. E falou, olhando para a pequena condessa de um modo tão terrível que a outra desviou o rosto. "Que voz!" O pai Schaeffer nos disse, "Sabe, ela só toma o seu golinho como todo mundo depois do café com leite da manhã. Maldita Annette! Mais uma que ele chamava de Annette, como a outra. Vocês vão ver o fenômeno." Ela disse, sempre fixando a pequena condessa, "Alguma destas damas não quer experimentar o grilhão? Mesmo sendo loira, madame serviria do mesmo jeito." Mas essa proposta não teve sucesso algum. Annette soltou um sorriso horrível, cada um com seu gosto. Eis como a coisa acontecia. Foi a Bociosa quem contou. Certa vez, veio uma bela mulher morena. Um senhor de meia idade a acompanhava. Não deviam ser casados. Eram pessoas ricas que tinham joias. Um acidente com a carruagem os forçara a parar na estalagem. O cocheiro descera de volta a Soleure e deveria retornar para buscá-los no dia seguinte com outro veículo. Quando ele voltou, disseram-lhe que os dois apaixonados haviam partido de manhã cedo e que tinham deixado dinheiro para o cocheiro, o qual recebeu o que lhe era devido e partiu sem se ocupar mais com seus clientes. Ora, seus clientes não haviam deixado a estalagem. O senhor, golpeado por Daniel e retalhado por Weisbach, já estava no caldeirão. Quanto à bela dama morena,
Ela ainda estava viva no pequeno depósito. Viveu ali por 15 dias, segundo o que disse a Bociosa. Todas as noites, com a estalagem fechada, eles desciam para lhe fazer uma visitinha. Foi ali que a acorrentaram. E que lhe passaram este mesmo grilhão no pescoço. Certa noite em que a Bociosa ouviu gritos, esgueirou-se até a Weisbach furou, com sua forquilha, os 2 olhos da pequena mulher morena, para ensiná-la a não ter os mais bonitos que os seus. Vesga agora. Fique vesga agora, dizia ela à outra. Completou a mulher Schäfer, carregando uma pilha de pratos retirados de um grande arcaz. Bem, já chega, declarei. Já tivemos o bastante como aperitivo. À mesa agora. Maria Lucy disse-me baixinho. Você não sabe o que a italiana me disse. Ela pede que não nos separemos. Vamos jantar aqui embaixo com eles. Ah, não, protestei. Eu estou me lixando para todas essas histórias. E quero a minha mulherzinha só para mim. Nos despedimos do casal e levei minha mulher para a escada. Tivemos certa dificuldade em reencontrar nosso quarto no estranho corredor. Vocês se lembram do argumento do Dr. Festus? Quero encontrar meu quarto. Ora, meu quarto é o número 19. Logo, indo ao número 19, encontrarei meu quarto. Dizendo isso, e como quem segura um fio condutor, o bom homem avança cada vez mais. Mas, mal progrediu, depara-se com uma escada inesperada. Então ele tropeça e a desce de uma vez, estatelado de costas. Nós também quase despencamos da mesma forma. De resto, a história dos Weisbach inclui alguns incidentes desse tipo. O viajante subia. O criado o esperava na sombra, no topo dos degraus, e o empurrava. Os estalajadeiros o esperavam lá embaixo, e seu destino estava selado. Enfim, com mais sorte que o Dr. Festus, já que só havia um quarto disponível naquela hospedaria, acabamos por encontrá-lo. Mas eu havia aberto várias portas que davam para pequenos cômodos entulhados de caixas e detritos de toda sorte. E perguntei-me por que, em uma estalagem, não se utilizava um espaço tão precioso. Quando o pai Schäfer nos serviu a ceia, diante de um bom fogo e sob uma honesta lâmpada familiar, não pude deixar de interrogá-lo a esse respeito. Ele me respondeu que seriam muitos gastos, talvez inúteis. Por fim, após uma hesitação, acrescentou: minha ideia é que o velho Weisbach não fazia questão de ter muitos viajantes ao mesmo tempo. E retirou-se, após ter depositado sobre a mesa uma garrafa de champanhe e nos desejado uma boa noite. Maria Lucy disse-me: você entendeu? Mas por que ele também deixa as coisas do jeito que estão? Ele acabou de chegar, este homem. Dê tempo a ele. Você não vai começar a imaginar coisas, vai? Ao fim da ceia, eu a havia reconquistado por completo. Tínhamos esvaziado alegremente nossa garrafa. E ora, quase não pensávamos mais em todos aqueles horrores. Estávamos prestes a nos deitar quando soou uma batida leve em nossa porta. Não havia ferrolho naquela porta, mas havia uma chave e também uma espécie de gancho que se enfiava em um pino fixado no batente. Perguntei: quem está lá? Não abra, sussurrou-me Maria Lucy, já aterrorizada. É preciso dizer que havíamos prolongado a noite e que já poderiam nos julgar adormecidos. Abram, abram rápido, disse uma voz abafada que reconheci ser a do italiano. Então, abri. O homem atirou-se para dentro do quarto e empurrou a porta. Tinha o rosto pálido, transtornado, e parecia dominado pela mais louca emoção. Venho avisá-los, lançou-nos ele com a voz trêmula. Do primeiro andar, ouve-se tudo o que se diz na cozinha. Essa gente é assassina. Ouvi a mulher dizer ao pai Schäfer: o que temos a temer? Se descobrirem os ossos deles, vão acreditar que ainda é aquela outra história. Compreendem que não ficaremos nem mais um segundo nesta caverna.
Encontrei uma corda no sótão. Vistam-se e façam como nós. Maria Lucy já estava meio despida. Eu havia jogado meu paletó sobre uma cadeira. Que história é essa? Exclamei, estupefato. Você não viu os olhos daquela mulher, disse Maria Lucy batendo os dentes. Vendo que eu não estava decidido, o italiano não perdeu tempo insistindo e desapareceu. Vamos embora, suplicava ela. Você não tem nem mesmo um revólver. Era verdade. E além disso, não se resistia a Maria Lucy. Peguei a bolsa e 2 minutos depois estávamos no sótão. Tínhamos chegado lá descalços para não fazer barulho. A pequena porta de madeira maciça da lucarna ficara aberta. A corda estava ali, presa ao gancho de uma roldana. E os italianos já estavam longe. Nós nos calçamos apressadamente. Percebi, então, uma réstia de luz que filtrava entre 2 ripas do assoalho. Vinha da cozinha. Tentei ver, mas não enxergava nada. Apenas ouvi a voz de Schaeffer. Por qual deles devemos começar? Chanlieu estava nesse ponto de seu relato quando o comandante Michel deu um murro na mesa, fazendo dançar os pires do aperitivo. Eu já esperava por essa. Isso é pura literatura. Mas na história de Paul-Louis Courier, o estalajadeiro diz: devemos matar os 2, e tratava-se apenas de 2 capões. Você nos toma por patos. Chanlieu. Um momento, disse Chanlieu. Não sei do que você está falando com esse seu Paul-Louis. Que não conheço nem de Eva nem de Adão. E se vocês são patos, queixem-se com seus respectivos pais. Eu conto a aventura tal como ela me aconteceu. Deixe-o terminar, disse Dorothy. Eu imagino que ele não devia estar nada satisfeito naquela hora. Não, meu caro, eu não estava mesmo nada satisfeito. E nem Maria Lucy. E peço que acredite, nós tratamos de dar no pé. E fiz o nó na corda e a agarrei. Maria Lucy, em quem eu pendurara a bolsa contendo uma vultosa quantia e nossos objetos de higiene, montou em meus ombros. E, chegando lá embaixo, pusemo-nos a correr por uns bons 10 minutos. Descíamos em direção a Solliore, ao acaso de uma trilha, sem ousar nos arriscar na estrada principal. Pensei que reencontraríamos os italianos. Mas, na escuridão total, nós nos perdemos. Além disso, escorregávamos e caíamos na terra encharcada. Ora, vocês estavam se borrando de medo, zombou Michel. Na verdade, eu não conseguia mais parar Maria Lucy, que acreditava estarmos sendo perseguidos e que os bandidos iam nos abater a tiros de espingarda. O mais terrível foi que a chuva recomeçou a cair. E como? Ah, meus filhos! Que noite! Debaixo de baldes de água. Na floresta. Perdidos. Nunca passei horas iguais por causa de Maria Lucy, a quem tive que, finalmente, carregar como uma criança que não passava de um trapo encharcado. Enfim, uma luz. Uma cabana de camponês. Acolhem-nos. Aquecem-nos. Dão-nos uma cama. Põem nossas roupas para secar. Esvazio meus bolsos. No bolso do paletó, encontro um bilhete em um pedaço de papelão. Obrigado pelo quarto. Deixo-lhes o carro. Às suas ordens. Bem que eu juraria. Como você é tolo! Exclamou o comandante Michel. Um momento, disse Chanlieu novamente. Não acabou. Imagine se não fui tomado por uma fúria terrível, diante dessa brincadeira estúpida que, dado o estado da minha pobre Maria Lucy, arriscava-se a se tornar criminosa. Por mais que eu a friccionasse, não conseguia aquecê-la. Ela foi tomada por uma febre forte. No dia seguinte, mandei buscar um médico em Solliore, e só pudemos deixar aquela morada hospitaleira 2 dias depois. Algum tempo depois, instalados em nossa felicidade recém-conquistada, aquelas horas terríveis haviam se apagado de nossas mentes.
No entanto, a palidez persistente de Maria Lucy me preocupava. Um amigo, de volta da Itália, deixou um jornal em nossa casa. Peguei a Gazeta, divertido em percorrer as notícias italianas, quando meus olhos foram atraídos por uma nota. Reina a maior inquietação na alta sociedade milanesa. A condessa Olivia Orsino, que partiu há 2 meses para uma curta viagem à Suíça, não deu nenhuma notícia. O famoso tenor Ferretti a acompanhava. Eles não reapareceram. Nenhum indício permite ter esperança de encontrá-los. Sabia-se que eram muito apaixonados pela alta montanha. Teme-se o pior. Em um relance, revi a expressão da mulher do pai Scheffer, furiosa. Uma destas damas não quer experimentar o grilhão? Isso poderia servir muito bem. Devo lhes dizer que a Weisbach era vesga. Então, não é? Ela não podia ver olhos bonitos. E a Scheffer lançava olhares vesgos para os olhos da pequena condessa. Em última análise, escapamos por um triz. Mas com o espírito maligno continuando sua obra, eu só saberia mais tarde que Maria Lucy pagaria, também ela, com a própria vida por aquela noite infernal.